falar ao nosso coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Nós vamos ler inicialmente o versículo 12. Alguns irmãos imaginam receber aí um pequeno papel, já com o texto bíblico. Deixe esse texto também já marcado, porque na medida que nós vamos avançando, eu vou pedir para que seja feita a leitura desse texto, ok? Primeiro livro de Samuel 2, versículo 12. Todos encontraram? Muito bem. Então a palavra do Senhor diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Mais uma vez, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Feche seus olhos, meu querido. Senhor Jesus, nós sabemos que o Espírito Santo é o mestre por excelência nessa escola dominical e ele está em nós. Ele fala conosco, ele nos faz lembrar tudo aquilo que o Senhor ensinou. Por isso, ó Deus, abençoa os nossos corações para que essa palavra possa prosperar nas nossas vidas em nome de Jesus. Que ela possa realmente dar frutos nas relações entre pais e filhos e que possamos assim aprender o que o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos então hoje falar sobre o mau exemplo dos filhos do sacerdote Eli. É claro que, naturalmente, Eli também ele é um mau exemplo. E você vai perceber isso à medida que nós avançamos. Mas como o texto que nós separamos está especificamente falando dos filhos, o título ficou dessa maneira. O mau exemplo dos filhos do sacerdote Eli, que, por sua vez, vai demonstrar para nós também que Eli, como pai, era um mau exemplo igualmente. Para que a gente possa entender esse texto, irmãos, a gente precisa compreender a pedagogia dos contrastes que está aqui. Há um ensino muito claro que é feito através dos contrastes, e você deve gostar de contrastes. Quando se fala, por exemplo, de trevas e luz, você está falando de contraste. Quando você está falando de Cristo e o maligno, você está falando de contrastes. E os contrastes também estão presentes no primeiro livro de Samuel. A gente percebe que, à medida que o autor sagrado vai desenvolvendo a história, ele quer demonstrar que existe, no meio da nação, gente que serve a Deus e gente que não serve a Deus. E para isso ele vai utilizar algumas palavras. E aí você vai perceber que, naqueles que são bons exemplos a serem seguidos, algumas palavras são colocadas. Naqueles que são maus exemplos a não serem seguidos, outras palavras são colocadas. Mas como você já está acostumado a ouvir nessa igreja, e como você também já ouviu quando nós tratamos aqui de Isaías, a maioria do povo faz aquilo que desagrada a Deus. E sempre há o quê? Um remanescente que quer obedecer ao Senhor, que quer fazer a vontade do Senhor, que quer, portanto, perceber essa graça no mundo mau. Nada mudou na história bíblica, irmão, porque em essência a igreja é justamente isso. O que a igreja é? A igreja é a graça de Deus agindo em um mundo mau. Onde há um cristão, onde há um homem de Deus, onde há uma serva do Senhor, há uma luz. E nessa luz, meu querido, essa luz, ela brilha nas trevas. Porque o mundo já não vai. Então a pedagogia do contraste é muito simples. O texto começa falando de quem? De Ana e Penina. E aí você percebe que Ana era estéril. E Penina? Penina tinha filho. E aí você percebe que, no contraste, Deus vem dar uma lição poderosa. Você conhece a história, não vou entrar muito nela, mas você conhece a história. Você percebe que Ana, agora não estéril mais, porque ela tem um filho, ela recebe o filho, e o nome do filho de Ana é? Samuel. Ah, muito bem. Então Samuel nasce, ele é um jovem, na verdade ele é uma criança, ele é um bebê exatamente. Então com 2 anos ele é levado ao templo, ele fica ali, ele cresce, ele vira jovem, e ele vira sacerdote. Você conhece essa história? E essa história está em franco contraste
com Eli, que era sacerdote também. Só que se Samuel é novo, Eli é velho. Se Samuel é alguém que ouve a voz do Senhor, Eli é alguém que não ouve a voz do Senhor. Sim, um obedece, o outro não obedece. Um terceiro contraste interessante. Ana, ela pede ao Senhor um filho e Deus dá um filho sob a promessa da mãe que diz: se o Senhor me der um filho, eu... O que ela falou? Entregaria para servir o Senhor, né? Lá na tenda do tabernáculo. Foi isso que ela fez? Ela cumpriu? Então Ana é alguém que ora, é alguém que recebe e é alguém que cumpre o seu voto na presença do Senhor, né? E o que nós poderíamos falar de Eli e seus filhos? Ao contrário, literalmente. Porque apesar de eles estarem no mesmo lugar que Samuel estava, apesar de serem sacerdotes, o relacionamento com eles era totalmente desvairado, pecaminoso. Então, esses contrastes, irmãos, eles estão presentes no livro para demonstrar justamente essa ideia de bons exemplos e maus exemplos. Claro, sempre com fulcro no pecado. Eu preciso destacar o pecado, né, Marcelo? Preciso destacar o pecado. Quem estava na reunião do presidente. Mas assim, o pecado é a essência de um mau exemplo ou de um bom exemplo. Porque aquele que luta contra o pecado, ele tem a tendência de ser um bom exemplo para as nossas vidas. Aquele que cede ao pecado, ele será um mau exemplo para as nossas vidas. Então, essa é a pedagogia dos contrastes. E aí o contraste está aqui. A gente lê o texto e percebe que naquela época havia um sacerdócio. Eu não sei se você consegue situar esse texto, né? Mas você lembra de Josué, né? Vem com Josué lutar. Pois é, ele lutou, ele ganhou, perdeu algumas e foi entrando na terra de Canaã. E à medida que ele entrava na terra prometida, como você conhece o relato bíblico, algumas coisas foram acontecendo, algumas pessoas foram morrendo, o tempo foi avançando, e o povo tinha recebido a lei, na verdade, então eles tinham um tabernáculo, lembra do tabernáculo? O tabernáculo, num determinado momento, ele saiu de Gilgal e foi para um lugar chamado Siló. Se você me perguntar onde fica Siló, eu te respondo, eu não sei. Mas foi para lá que ela foi. E estando em Siló, o tabernáculo ficou meio que fixado. Era como o templo de Salomão. O templo de Salomão ficava onde? Quem diz Jerusalém? Não foi Sião, não? Não é Sião, não, gente? Claro que é a mesma coisa, gente. Sinônimos. Jerusalém e Sião é a mesma coisa. A pegadinha, hein? Pegadinha. Pegadinha. Mas assim, então a arca, aliás, é a arca também. O tabernáculo e todos os seus utensílios saíram de Gilgal, foram para Siló e meio que ficaram fixados ali. Porque até esse momento, você sabe, o tabernáculo era uma coisa móvel, né? O pessoal desmontava e montava à medida que ia avançando. Mas eles já estavam na terra prometida, então fixou-se em Siló. Por isso que o texto bíblico diz que Ofni, ou Hofni e Finéias estavam com Eli e o sacerdócio em Siló. Era o lugar onde o tabernáculo estava fixado. Então, nesse tempo, Josué já era morto, Moisés já era morto. E como é que Deus guiava o povo? Tecnicamente, através dos juízes. Quantos juízes houveram na história de Israel? Ih, rapaz, você começou agora... 10 vezes. Quem disse 10? Você chutou ou você está com certeza? No livro de Juízes é 10. Está 10? Pois é. Algumas pessoas dizem 10, outras pessoas dizem 12, alguns 13.
alguns 14. Né? Até rimou, né? Até rimou. Mas é isso, é difícil de definir. Algumas pessoas veem Eli como um dos juízes. E se você considerar Eli e Samuel nessa lista, você poderá chegar ao número de 14. Mas é difícil definir. Então está ali, entre 12 e 14, seria uma resposta abrangente, interessante. Então Deus, ele estava cuidando do seu povo através desses juízes. E aí você lembra do exemplo de Débora, né? As mulheres aí principalmente, né? Quando é que não ouviram uma mensagem sobre Débora? Nunca, né? Nunca ouviram. Os homens, né? Vê aquela história daquele homem de Deus, forte, né? Filho do Senhor, poderoso. É Hércules, né? É esse o nome? Não. Hã? Sansão, muito bem, né? Sansão. Gente, que poder é aquele, né? Uma coisa extraordinária. E você vai lendo a história dos juízes, muitos juízes são desconhecidos, mas eu te faço um desafio para você fazer a leitura e perceber como Deus guiava o povo através dos juízes. Então, Samuel, basicamente, é o último desses juízes, se assim for. Ele é o último. Porque a partir dele há uma transição. Por isso que Samuel, ele também é visto como profeta e ele também é visto como rei. Porque ele está justamente aonde? Ele está no meio. Depois do livro de Samuel, dos acontecimentos que envolvem justamente essa situação, acontece que Deus vai chamar quem? Saul. E o povo, né? É Deus e o povo ali trabalhando para um propósito maior. Aí vem Saul, depois vem Davi, depois vem Salomão, depois vem o rompimento. Aí já entramos no contexto de Isaías que já estudamos. Mas basicamente é o seguinte, ele está no meio. E como ele está no meio, ele assume todas as funções. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. Ele está administrando. Samuel é essa pessoa que coloca nele esses três ofícios que similarmente estão presentes na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, no Novo Testamento, o que ele é? Ele é profeta, sacerdote e rei. Então, os três ofícios de Cristo estão tipificados na pessoa de Samuel. Então, o contexto é esse, irmãos. Você está ali, no ambiente dos juízes, o tabernáculo está fixado em Siló, e há um sacerdócio. Você sabe que a tribo de Levi, ela deve cuidar do tabernáculo. E os sacerdotes descendentes de Arão, que estão naqueles dias servindo, são Eli e os seus filhos, Hofni e Finéias. E o que nós estamos vendo nesse contexto, portanto? Nós estamos vendo que Eli, como o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tem 40 anos de serviço sacerdotal. Há realmente um propósito de Deus número 40, né? É incrível. Porque você vê que Saul governou quantos anos? 40. Davi? 40. E aqui? 40. 40 está presente, é um número redondo, né? 40 anos de serviço sacerdotal, 98 anos de idade. E já estava o quê? Cego. Nessa condição, se o pastor Pedro estivesse aqui agora, com 40 anos de igreja, 98 anos de idade e cego, Pobrezinho da pobreza. como é que seria o pastor Pedro aqui na igreja? O que você acha? Você acha que ele teria a mesma disposição? Ele estaria com mais dificuldade de pastorear? Sim, né? Tudo seria mais difícil. Ele não conseguiria ver os irmãos aí fazendo caras e bocas para ele, né? Ele não ia ver os bocejos. Talvez gritar menos. Talvez ele gritar menos porque já não tem aquela força no pulmão, né? Não ia ser difícil, sim? Não é difícil. Então, por causa disso, o que o pastor Pedro fez? Pô, gente, eu tô cansado, eu tô acabado. Vou entregar o pastor aí para Pedrinho. Ele ia falar desse jeito. Vou entregar o pastor aí para Pedrinho. Aí Pedrinho assume aí, cuida de vocês, tá tudo certo. Foi isso que aconteceu. Eli, então, entregou basicamente o seu sumo sacerdócio, não tecnicamente, mas praticamente, aos seus filhos, Hofni e Finéias. Tudo que acontecia em termos de tabernáculo naquele tempo, todo sacrifício, então, era cuidado por ele. Então, os sacerdotes tinham deveres, eles tinham direitos,
que deveriam ser cumpridos, mas Ofni e Finéias, eles simplesmente fizeram tudo errado. Eles pecaram. Vou enfatizar o pecado. Pecaram. Então, o que eu queria dizer para os irmãos através desse texto? Primeiro, os filhos do sacerdote Eli, eles não se importavam com o Senhor. O texto diz, diga, meu querido. Só de não conheço lá, fala filhos de Eli, tem filhos de Belial. Belial É o ponto 2. Segura aí. Eu te chamo na hora que chegar lá. Então, assim, ponto 1. Eles não se importavam com Deus. Não foi. É porque a sua Bíblia, ela está próximo do texto hebraico. Rapaz, você falou Yadá? Tá sabendo, hein? Rapaz, parabéns, viu? Tinha uma visão aqui. Parabéns. Parabéns, viu? Mas o verbo Yadá, que o nosso irmão aqui nos ofereceu a interpretação, né? Ele tem justamente essa ideia de conhecer. Porque para nós a ideia de importar, ela vai um pouco no sentido oposto, né? Porque quando eu não me importo com fulano, o que quer dizer? Você não está nem aí, né? Você é uma Luca da vida, né? Lembra da Luca? Tô nem aí, tô nem aí. Você é uma Luca da vida. Só que a ideia não é apenas não se importar, nesse sentido de que não estou nem aí. A ideia é de não querer conhecer, de não querer saber, de não querer informações acerca de Deus, entender a revelação acerca de Deus. Então, eu quero que você entenda o seguinte, esses meninos aí, que não eram mais meninos, obviamente, né, mas esses filhos, eles estão no tabernáculo, servindo de sacerdote para o povo que está expiando os seus pecados, e eles não estão nem aí. Eles não querem saber o motivo daquilo, o porquê daquilo, para quem é aquilo, como é feito aquilo. Eles não querem saber. Eles não querem conhecer nada acerca de Deus. Então, o mau exemplo começa justamente aqui. Eles não estão se importando. Eles desprezam totalmente a Deus. Eles estavam trabalhando na religião divina, eles tinham até mesmo certo conhecimento teológico, podemos dizer assim. Eles conheciam os rituais que precisavam ser feitos, mas eles desprezavam a Deus. Agora imagine você, pai, mãe, como fica o seu coração de pensar que os seus filhos são assim. Imagina, que peso, né? Que poderia estar sobre o coração de Eli. Será que estava, né? Passava o sacerdócio do pai para o filho que eu não sei. Sim, a família. Então eles tinham que subir mesmo. Quem deveria cuidar? Levitas. Ah, tá. Levitas. Então, nos levitas, o mais velho era nomeado o sumo sacerdote. Mas esse homem já está o quê? Está capengando, né? Lembra lá do pastor Pedro capengando? Então, ele está capengando. Então, os filhos já estão o quê? Nessa transição. Só que eles estão fazendo tudo errado. Então, eles não se importavam. Então, eu falei aqui do verbo Yadá, que tem justamente essa ideia de conhecer, como disse... Qual que é a sua Bíblia, inclusive? A minha também é. E fala em qual? Corrigida, revista. Corrigida. Interessante. Tem uma diferença interessante. É porque, assim, na revista atualizada, a palavra é importar. Né? Importar. Mas é justamente isso. Então, a segunda questão importante a ser compreendida aqui nesse texto é que os filhos do sacerdote Eli, eles eram filhos de Belial. O irmão William perguntou, o que é esse treco aí? Filho de Belial. Né? Irmãos, a ideia de ser um filho de Belial significa fazer tudo aquilo que abomina a Deus. Antes de qualquer coisa. A raiz dessa palavra, né, eu coloquei aí a palavra completa, Belial, mas a ideia, são duas palavras que somam uma, a ideia é de algo que não tem valor, sem valor. Por que é sem valor? Porque no contexto da história bíblica, a palavra é utilizada para descrever
aquilo que se faz em oposição ao que Deus ordenou. Vou dar um exemplo muito claro para você, está até ali, e vou pedir para ler. Mas eu acho que você já ouviu aquele versículo bíblico que diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina. Geralmente a gente lê esse texto, lê o quê? Lê Provérbios 6 e lê a sequência, né? Qual que é a sequência? As coisas que Deus aborrece e abomina. Mas isso está no contexto de quê? Do filho de Belial. Quando se fala das coisas que Deus aborrece e abomina, está se falando do filho de Belial. E quem tem Provérbios 6 aí, lê para mim o versículo 12 em diante, por favor. O homem de Belial, o homem Zeu, é o que anda com publicidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Então perceba só o seguinte, Sandro. Então você tem boca, olhos, sinais nos dedos e pés, ou seja, todo o ser dessa pessoa está envolvido com a perversidade. Aí pode continuar. O seu coração há perversidade, todo feito naquele mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Então olha aí, ó, perversidade, maquina o mal, semeia contendas, ele vai ser quebrantado no sentido de destruído. Aí 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos ridículos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas. Muito bem, então o que eu queria que você entendesse? Que esse texto, ele está no contexto do filho de Belial. Então o que é um filho de Belial? Se o William me perguntou, por exemplo, o que é um filho de Belial? Para ele ter essa resposta, basta ele ler Provérbios 6, 12 a 19. Porque o filho de Belial é essa pessoa que faz tudo isso. E o que é tudo isso? É tudo que não tem valor. É tudo que vai à contramão do que Deus ensinou. Por isso que Deus aborrece. Por isso que Deus abomina. Então, na revista atualizada, a expressão que é utilizada é filho de Belial. Mas outras versões traduzem diferente, eu até coloquei algumas aqui. Homens perversos, corruptos, canalhas. Essa deve ser a versão do Bolsonaro. Maus, malignos, ímpios. Né? Então perceba o seguinte: se traduz uma palavra por uma outra no português, mas ela ainda não carrega em si toda a essência do teor bíblico. Porque toda a essência do teor bíblico é Provérbios 6, 12 a 19. O que é o filho de Belial? É isso tudo aí. Ou seja, ele tem essas ações vis, essas ações pagãs, essas ações que Deus não agrada. E aí eu pergunto para você: Hofni e Finé são chamados de filho de Belial. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas práticas, não posso dizer que todas, mas essas práticas, outras e semelhantes, estão sendo praticadas por quem? Por eles. Entendeu? Então eles não se importavam com o Senhor e eles também eram filhos de Belial. Então você lê isso na Bíblia, irmão. Aí você percebe que a expressão filhos de Belial são 15 citações, basicamente. Ela está associada à idolatria, a iniquidades, a destruições, a maldições e até mesmo a Satanás. Quando é que Belial está associado a Satanás? Quando o apóstolo Paulo fala assim: há alguma associação entre o crente e o incrédulo? Pergunta retórica, né? Aí depois ele diz: há alguma relação entre Cristo e o Belial? Belial. E aí você complica, aí você chega no cume, né? Porque assim, quem é o filho de Belial, portanto? É o filho das trevas. É o filho de Satanás. É o próprio Satanás. Então o apóstolo Paulo escolheu essa palavra para designar Satanás. Avanço. Então os filhos de Eli, eles não se importavam com o Senhor. Os filhos de Eli eram filhos de Belial. E os filhos de Eli eram religiosos corruptos. Por que isso aparece no texto? Porque se lemos a ideia de se importar e Belial à luz do contexto maior de 1 Samuel,
você vai perceber que existem diversas acusações desmoralizantes sobre eles. Vou apontar aqui algumas para os irmãos perceberem essas ações desmoralizantes. Qual é a primeira? Eles defraudavam o povo e desprezavam a oferta do Senhor. Amém? Eu vou traduzir para os nossos dias, ok? Mas basicamente aconteceu o seguinte. Pastor Pedro falou que agora os dízimos e ofertas vai ser trazido à frente, correto? Falou isso? Esse pode ser, não sei se está decidido ainda, mas se isso acontecer, imagine o seguinte. Vem cá, Marcelo. Traz sua oferta de $1.000. $1.000. Então, o pastor Pedro é o quê? Ele é o sacerdote, correto? Ele é sacerdote. Ele está trazendo a oferta em obediência ao Senhor, correto? Mas eu sou o quê? Eu sou filho de Eli. Eu não sou um homem de Deus, né? Sou filho de Eli, eu sou o Belial. Então, você sabe que você tem que trazer hoje, então, os seus 1.000, né? Você sabe? Diga assim. Sim. Sim, então me dá. Tem 2.000 aqui, vou pegar 2.000. Valeu. Tá. Você entendeu o que aconteceu? O que o sacerdote fazia? A pessoa vinha trazer a oferta, e aí a palavra que se usa é a palavra gordura e carne, mas eu estou tentando traduzir isso com $, que fica mais acessível para você, né? Mas a ideia é que a pessoa trazia a carne, e a carne obviamente tinha gordura, Wallace. A carne tinha gordura. Sim. Aí, me escute, aprenda, veja bem. Eles traziam a carne com gordura. Então, o que os Hofni e Finés faziam? Eles iam lá, pegavam aquele garfinho de 3 dentes, sabe? Enfiava lá, pegava aquele pedaço, aquela picanha, né? E ficava para ele. Onde está o pecado? A pessoa, aí o Ares vinha e fala assim, mas Hofni, a gordura não tem que ser queimada diante do Senhor? Ah, nada disso, rapaz. É tudo meu, é tudo nosso aqui. Tudo nosso, tá dominado. Percebeu? Qual era a orientação? Deveria se queimar a gordura no altar, deveria se entregar o sacrifício, e o sacerdote deveria pegar um pedaço da carne, um pedaço, para o seu sustento. Então o pastor Pedro aqui, quando ele pegou esses $2.000 do... Tadinho do pastor Pedro, a orelha dele está vermelha agora. Mas, na hora que ele pegou esses $2.000 aqui do Marcelo, ele defraudou o Marcelo. Porque o que deve acontecer? O Marcelo tem que entregar a oferta dele, né? Então, as pessoas do tabernáculo, elas vão juntar esses recursos, e a parte do recurso que é destinada ao sustento da sacerdote será dada a ele. Então é isso que acontece numa igreja séria, né, irmão? O dízimo é entregue, ele é administrado por um conselho, e o conselho ele tem que dar o sustento do pastor, que trabalha integralmente com a igreja. Então ele sustenta o pastor. Então ele pega uma parte para ser o sustento do pastor, e as outras partes ele aplica nas diversas áreas da igreja. E o pastor não mete a mão na panela para pegar o que ele quer. Deu para entender? Então eles estavam o quê? Defraudando o povo. E à medida que eles defraudavam o povo, eles também desprezavam a oferta, porque a gordura era de Deus, irmão. Então é por isso que eu não como carne com gordura. Tá? Então toda vez que o Ares ele fala para mim, pastor, mas como pode um negócio desse? Você não come uma gordura dessa? Gente, a gordura é do Senhor. É dele. Concordo com Deus. Segundo, olha só. Os filhos do sacerdote, eles eram religiosos corruptos porque eles se prostituíam com as mulheres. Aí você vai me perguntar assim, que mulheres? Né? Porque no tabernáculo eram os filhos de Levi, correto? O sacerdócio era para homens, correto? Correto. Mas você vai encontrar na Bíblia vários textos que apontam que haviam mulheres que auxiliavam ao redor da tenda da congregação. Isso é até interessante você pensar, porque você vê que Samuel ele foi entregue
para estar na presença do Senhor, bem novo, né? Eu fico imaginando se ele teria essa capacidade de cuidar do filho. Um filho de 2 anos. Estava pensando exatamente nisso Não é? aqui. Um convite desse aí, como é que faz? Não é? Os homens aí, pensa comigo aí, quando você teve o seu filho, sua filha, quando você tinha que botar uma fralda, como é que foi a experiência? Como é que foi o primeiro banho? Né? Você conseguiu, assim, efetuar com maestria, né, essa função? Você começar a perceber, a gente tem algumas dificuldades naturais da nossa personalidade, que nós precisamos de uma mulher ao nosso lado para nos auxiliar, correto? Então eu imagino que essas mulheres, elas cumpriam alguns papéis auxiliares ali, e talvez o próprio caso de Samuel possa se aplicar. Mas lembre-se, talvez, não tem nada certo, né? Mas é certo que haviam mulheres ajudando. Talvez ajudando na limpeza, eram as house clean do tabernáculo. Né? Talvez ajudando na limpeza, talvez ajudando em outras questões, mas a ideia é que elas estavam ali servindo na tenda da congregação. E aí o que os sacerdotes me fazem? Eles deviam chamar essas irmãs e orar com elas, e falar, muito obrigado, irmãs, por estar aqui nos ajudando, colaborando. Não, eles vão lá e se prostituem com elas. Você está entendendo? O nível da coisa? Agora, o tabernáculo do Senhor virou templo pagão de deusas, de prostitutas cultuais. É isso? Porque Canaã era isso, irmãos. O que eles tinham ao redor é isso. Eles viam o quê? Eles viam os cultos cananitas feitos com prostitutas cultuais. Então isso é muito bom, é muito atrativo, vamos trazer isso para nós, vamos botar aqui no tabernáculo do Senhor. E eles estavam fazendo, estavam prostituindo por mulheres. A situação não fica mais fácil quando a gente imagina que, possivelmente, 99,9% de certeza, os dois ainda eram casados. Isso complica um pouco? Complica, irmão? O registro bíblico dá que Finéias era casado. A sua esposa estava com um filho já no ventre. Diz o texto bíblico, eu não posso falar muitas coisas, mas diz o texto bíblico que eu vou pregar sobre Samuel também. Mas diz o texto bíblico que quando Eli soube da morte de Ofni e Finéias, porque Deus trouxe esse julgamento sobre eles, quando ele soube, diz a história bíblica que ele caiu, ele quebrou o pescoço, ele morreu, e aí você talvez saiba disso. Mas talvez o que você não saiba é que, por consequência, a nora de Eli, portanto, a esposa de Finéias, quando soube que o seu sogro morreu, que o seu marido morreu, que o seu cunhado morreu, que o povo perdeu a guerra, que a arca foi levada, meu Deus, é muita notícia, né? O que ela fez? Ela ficou lá na posição e pariu um filho. E acabou. O filho nasceu. E qual é o nome do filho? E acabou. E acabou. Foi-se a glória de Deus. Olha que coisa. Gente, eles se prostituíam com as mulheres. Aí continua. Eles eram mal falados por seu mau procedimento. É natural, né? Tem pastor que é mal falado por dizer a verdade. Mas não é o caso aqui. Ele é mal falado porque ele fala mal. Ele é mal falado porque ele procede mal. Eu estou passando os textos, nem estou pedindo os irmãos para ler, né? Sorry, esqueci. Mas quem está com o 1 Samuel 2? Ninguém está, esse eu não dei não. Mas tá? 22, 23? Vê para mim, por favor, então, meu querido. Oh, Jesus. Enan, por favor, não entregar mais pro Kisney, que tem problema de visão. Ok? E o menino Samuel continuava a crescer. É isso, né? É, tá lá. Continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Não, não é isso não. É 1 Samuel 2. 2:26. 22. 22. 23. É o 22. Vamos lá. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e o que eles deitavam com as mulheres e serviam junto à entrada da tenda do encontro.
Por isso, lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Muito bem. Então, olha só. O que Eli estava ouvindo? Ouvindo sobre o mau procedimento desses meninos. Aí você vai perguntar, o que ele fez, né? Não. Os filhos do sacerdote Eli eram religiosos corruptos. Por quê? Eles eram um mau exemplo sendo seguidos. Pior do que ser um mau exemplo é ser um mau exemplo que está sendo seguido. O que isso quer dizer? Tudo isso que você já está ouvindo acerca dele influenciou, de certa maneira, algumas pessoas. Isso é natural, irmãos. Se você pensar em termos de igreja, é natural que uma igreja queira seguir os passos da sua liderança. Você já pensou nisso? Se a sua liderança é liberal, a tendência é que você seja liberal. Se a sua liderança é conservadora, a tendência é que você seja conservador. A liderança é importante por causa disso. Essa é a figura de ovelhas que seguem o seu pastor. Você está com os olhos fitos no pastor. Por quê? Porque ele é o exemplo. Então, nosso pastor por excelência é quem? Cristo. Mas nós não devemos perder de vista que cada cristão precisa ser um exemplo para o outro cristão. Você deve lembrar das palavras de Paulo a Timóteo, quando ele diz: torna-te padrão dos fiéis. O que é tornar-se padrão dos fiéis? Torna-se modelo, torna-se exemplo. Ou seja, não é só o pastor que tem que ser exemplo, não. Você tem que ser exemplo do irmão que está ao seu lado. Ok? Então nós temos que ser exemplos uns para os outros. Daí a frase de Paulo: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o sentido. Então, o caso aqui é a oposição, é o contraste. Por quê? Eles são um mau exemplo sendo seguido. Haviam pessoas, certamente, com dificuldade em obedecer a Deus no meio dessa geração, e à medida que percebiam o mau exemplo dos sacerdotes, eles diziam aquela famosa frase assim, né? A esposa pergunta para você: por que você faz isso? Ah, por que eu não vou fazer? O pastor Pedro faz também. Entendeu a relação? Então alguém de Israel se levantava lá e se deitava com as mulheres da tenda da congregação, se prostituía com elas. Por que você faz isso? Essa é abominação. Ah, por que eu não posso fazer? Os filhos do sacerdote ali fazem também? Ou seja, era um pecado referendado por outro pecado. É claro que a gente sabe que tudo isso é pecado. Pecado, né? Tudo isso é pecado. Mas é importante que a gente entenda como esse pecado está acontecendo, irmão, através de um mau exemplo. Então, é o que está lá, já foi lido em 24. Eles eram religiosos corruptos porque eles eram o quê? Desobedientes ao Pai. E isso está dentro da religião, irmãos, não apenas porque eram desobedientes ao Pai no contexto da casa, né? Porque isso já é óbvio. Mas também no caso do papel sacerdotal. Eli, com toda certeza, ensinou seus filhos como deveria ser feito o ofício do sacerdote. E eles fizeram tudo ao contrário. Eles não se importaram com Deus, eles eram filhos de Belial, e naturalmente a sua religião, o seu relacionamento com Deus foi totalmente corrupto. Então, a orientação que eles tiveram de Eli, que foi até a boa orientação, eles desobedeceram. Então, 1 Samuel 2,25, quem tem? Se um homem pecar contra o Senhor, Deus o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Todavia, eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria destruir. Para você entender essa situação, eu vou dizer para você o seguinte: o modelo brasileiro. Lá no Brasil, agora, recentemente, aconteceu um fato interessante, né? Alguns empresários, eles foram cerceados pelo Supremo Tribunal Federal, né? Aconteceu outro fato interessante. As enfermeiras tiveram o teto do salário negado lá pelo Supremo Tribunal Federal.
É o aumento. Piso salarial. Quem essas pessoas podem recorrer? Para quem que elas vão recorrer? Para quem? Para o rei? Não tem rei, né? Não tem rei. Para quem? Hã? Não pode recorrer, meu cara. Não tem como recorrer. Porque eles são juízes. Eles são o suprassumo. Aí, é basicamente isso o que Eli está falando para os seus filhos. Olha, se alguém pecar contra o presidente da República, né? Você tem o STF e você tem o Senado, o Legislativo, tem Congresso, né? Se alguém pecar contra o Senado, você também tem os outros dois. Se alguém pecar contra Deus, como é que faz? Você vai recorrer com quem? Então ele está dando essa palavra para os filhos. Mas os filhos se importaram? Não. Tem 10 minutos. Finalmente. Eles eram religiosos corruptos porque eles foram julgados por Deus. Aí entra esse texto que eu falei para os irmãos aqui, onde Eli morreu e depois a nora de Eli também morreu. Esse texto está com alguém, mas como eu já citei ele, nós não vamos fazer a leitura dele. Mas uma coisa que é certa e tem que ficar clara para os irmãos é que, por causa dos pecados dos filhos de Eli, Deus prometeu extirpar a família de Eli do sacerdócio. E essa promessa se cumpriu nos dias de Davi. Deus disse, os seus filhos morrerão na flor da idade. E o que aconteceu? Eles morreram na flor da idade. Deus disse, eu extirparei o vosso nome do sacerdócio. E o que Deus fez? Extirpou. Deus, quando julga, meu irmão, tem volta? Só no dispensacionalismo. Lá são vários julgamentos, tem várias oportunidades para poder se arrepender e esperamos que você se arrependa, mas não na visão bíblica. Na visão bíblica, uma vez que o julgamento vem, acabou, meu irmão, não tem recurso não. Ok? Não é à toa que no Brasil dizem que no STF lá não estão juízes, estão deuses, né? Comparação mais ou menos essa. Não, isso tem certeza. Tem certeza? Então, para a gente fechar aqui, irmãos, vamos entender que Eli e os seus filhos pecaram. Os filhos pecaram objetivamente. E Eli pecou justamente porque ele não soube refrear as ações dos seus filhos. Quem é que está com o texto de Provérbios, capítulo 13, versículo 24? Quem está? Muito bem. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. O texto não está falando que você tem que disciplinar o seu filho às 6 horas da manhã, irmão. Ok? Não está dizendo isso. Mas ele está fazendo uma comparação com a palavra reter. E o que seria reter? Não seria simplesmente deixar de disciplinar, mas também demorar disciplinar, postergar, deixar para amanhã. Uma coisa que o brasileiro está acostumado, né? A gente é assim. A gente quer deixar para amanhã. Então, meu irmão, o ensino bíblico é esse. Se é necessário disciplinar o seu filho, discipline, porque isso é bíblico, isso está em consonância com o amor e com a responsabilidade que você tem como pai sobre o seu filho. E o filho que recebe a disciplina deve entender da mesma maneira que essa é uma visão bíblica e que esse é o amor do pai e da mãe sendo demonstrado para que o seu caráter seja desenvolvido. Mas o que Eli fez? Eli era aquele camarada que dizia simplesmente o seguinte, ele via uma coisa errada, nossa, seus filhos fazem isso tudo aí. Nossa. Meus filhos, por quê? Por que vocês fazem isso? Talvez alguém vai dizer, ele tinha 98 anos de idade, eu era cego, não sei o quê. Irmãos, quem é pai, quem é mãe, o seu papel só termina
quando você é chamado para estar com Deus, né? Quando você está vivo, você é pai, você é mãe, você tem que cumprir o seu papel. Então Eli, ele pecou muito por não saber refrear as ações. Eu não sei dizer para você quando isso começou. Pode ter começado quando ele era mais novo, 60, 70, não sei. Porque Hofni e Finés provavelmente nessa época tinham entre 30 e 40 anos. Então isso não é algo que aconteceu assim. Isso é algo contínuo, né? E nada foi feito de disciplina resoluta, forte, para cuidar do caráter dos filhos. Então, o que Deus faz? Nesse tempo e nessa relação de maus exemplos estão imperando em Israel, ele vem com a pedagogia do contraste. E quem que ele levanta? Samuel. E aí eu não vou falar muito de Samuel agora, porque eu vou falar no culto, né? Mas na medida que eu prego a palavra, você vai perceber que Samuel é o contraste explícito de Eli. É claro que Samuel não era perfeito, é claro que ele tinha pecados. Inclusive, no final da vida de Samuel, diz o texto bíblico que os seus próprios filhos não andaram nos seus caminhos. Mas a vida de Samuel, ela serve como um contraste para a vida de Eli. Era Deus mostrando que há esperança, há graça no mundo mau. E é claro, irmão, para nós, Cristo é esse referencial maior. Eu tenho 6 minutos, então quero trazer para vocês aqui algumas aplicações finais. Agora que os pretinhos saíram, atenção pretinhos, adolescentes e pais. Como é que nós podemos aplicar esse texto ao nosso coração? Pais, duas aplicações. Evitem a hipocrisia de repreender a outros e não os da própria casa. Por que eu estou dizendo isso? Você deve lembrar de uma mulher que entrou na igreja. Pensa aí que você conhece essa pessoa. A mulher entrou na igreja e ela começou a orar, buscar a presença de Deus, a clamar ao Senhor por misericórdia, que ela estava passando problema em casa. Então ela começou a clamar com muita intensidade. Aí veio o pastor e disse assim para ela: você está bêbada? De quem que eu estou falando? Quem é o pastor? Eli, ele é homem o suficiente para repreender Ana quando não deveria, mas não repreendia os seus filhos em casa. Entendeu? Pais, evitem a hipocrisia de repreender a outros e não os da própria casa. Segundo, pais, disciplinem seus filhos proporcionalmente. O que eu quero dizer com proporcionalmente? Meu filho, você tem que ter uma régua para entender qual é a disciplina que o seu filho precisa. Se o seu filho tem 2 anos, olha, 2 anos, muito pouco. Mas se o seu filho tem 6 anos, você não pode disciplinar ele como um de 14. A sua disciplina precisa ser proporcional à idade do seu filho e também ao erro do seu filho. Deixa eu só concluir, Célia, aí você fala, por favor. Então, a proporção é muito importante, porque se você erra na proporção, o que vai acontecer é aquilo que o apóstolo Paulo falou. Foi o apóstolo Paulo, né? Isso. Porque ele diz, ele fala, pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não se desanimem, né? Por quê? Irritar o seu filho é disciplinar desproporcionalmente. Então, a sua disciplina tem que ser proporcional ao que aconteceu e à idade do filho. Agora, filhos. Atenção, filhos. Jovens, adolescentes, preteens. O que a Bíblia está ensinando para vocês? Se importem em conhecer o Deus soberano e santo. Não ignore o que vocês estão recebendo na igreja e o que eu espero que vocês estejam recebendo em casa. O Deus da palavra de Deus, ele é amoroso, é verdade, ele é bondoso, é verdade, ele é misericordioso, é verdade, mas ele também é santo. E nessa santidade, ele aborrece aqueles que o aborrecem. Ele ignora aqueles que o ignoram. Então, se importe em conhecer esse Deus.
queira saber mais sobre esse Deus. Segundo, afastai-vos da imoralidade. Os filhos de Eli estavam se deitando com mulheres à porta da congregação. A imoralidade hoje ela está nas suas mãos através de um celular. Sabe? Xvideos. Os meninos aí, meninos, Xvideos. TikTok, quando você passa assim, TikTok, aí vem uma mulher lá dançando com o seu corpo praticamente exposto. Aí você fala, sua graça, misericórdia, né? Está ali disponível, vai passando. Irmãos, hoje está muito acessível. A postura que você tem que ter é afaste-se, fuja, corra, seja como José. Eu me lembro que uma vez eu fui falar para adolescentes num acampamento. E aí eu estava falando de José e falei da postura dele de fugir da mulher de Potifar. Por quê? Porque ele era homem. Ele era homem. Se ele ficasse ali, ele poderia cair na tentação que estava diante dos seus olhos. Mas ele correu, ele fugiu, literalmente. E eu estava colocando isso como uma atitude acertada. E aí eu perguntei, o que vocês acham disso? Aí uma menina levantou e disse assim, aí ele amarelou. É melhor amarelar e ir para o céu do que ser muito homem e ir para o inferno. Mas foi o que ela disse comigo aquele dia, amarelou. Não pode ser a perspectiva dos nossos filhos, irmãos. Finalmente, sejam pais ou filhos, todos somos pecadores que precisam confessar seus erros e andar em santidade. Você, pai, não é mais santo que o seu filho por ser pai. E você, filho, não é mais santo que o seu pai por ser filho. Todos nós somos pecadores. E nessa relação familiar, assim como na relação da igreja, nós precisamos confiar no sumo sacerdote. Esse é perfeito. Esse não fará absolutamente nada de errado conosco para nos ensinar como devemos ser filhos e como devemos ser pais. Afastando dos maus exemplos e sim aproximando daquilo que o Senhor requer de nós. Amém, irmãos? Amém. Celinha, diga, Celinha. Você tem 1 minuto, Celinha. Essas duas coisas, né? Tem uma vírgula no meio, não? Sim, primeiro, não ouviram a voz do seu pai, né? Por quê? Eli estava falando para eles porque Deus estava julgando ele. Vou inverter a ordem do versículo dele. Eli chegou e disse assim, o Senhor quer matar vocês pelo que vocês estão fazendo. Então por que vocês fazem isso? Não façam isso. E eles não ouviram a voz do seu pai. Entendeu? Ou seja, Eli sabia que seus filhos iam morrer por causa dos seus pecados. Mas ele falou com eles, mas não refreou os seus erros. Mas nesse ponto já estava tarde a advertência de isso sabendo já. Mas havia tempo, né? Talvez isso que queira dizer a sabedoria de Salomão, né? Quando nos ensina a criança no caminho que deve andar, você vê que ele usa a palavra criança, porque é algo que tem que começar desde cedo. Não pode deixar para depois. Podemos postergar. É isso. Amém, irmãos? Amém. Espero que essa passagem possa ter falado ao seu coração. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Nosso culto começa às 10h30. Vamos preparar o nosso coração. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por essa escola dominical e pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, possa aplicar essa palavra para que sejamos pais ou filhos, a nossa atitude seja uma atitude que agrada ao Senhor. Não como esse mau exemplo que vimos aqui, repleto de pecados, ó Deus, e de coisas que abominam ao Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajude, abençoando o nosso culto que prestaremos ao Senhor em breve, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe.